Eu quero tratar o corretor como se ele fosse um atleta profissional. Esse projeto vai morrer. Porém, isso foi, acho que em outubro de 2017, uma coisa assim. Porém, eu vou reescrever ele inteiro. Parou os dois assim, eu falei assim, Will, das duas, uma. Ou a gente vai quebrar feio, ou a gente vai dar muito certo. Durante a Expo Ingá, a gente passou um dia conversando com gente que constrói coisa de verdade. Empresário, fundador, gestor, gente que não fica só na ideia, vai lá e faz. Em alguns momentos, o papo foi tão bom que a gente resolveu gravar. Esse aqui é com o César Carvalho, ele é o cofundador da RH Gestor, uma empresa de tecnologia para RH criada aqui em Maringá e adquirida pela Solids em 2024. O que aparece nessa conversa é simples, mas raro. Olhar para o detalhe, cuidar de quem está do outro lado e entender que recorrência não nasce só de produto, nasce de relação. Fica nesse papo, tem site bom aqui. Então já está gravando, já vamos começar esse bate-papo. Só vou introduzir aqui a nossa conversa. Hoje a gente vai fazer um bate-papo de empreendedorismo mesmo. É uma conversa justamente para a gente trazer insights para novos empreendedores, para quem está buscando fundar um negócio, gerir ali um negócio. E aí, César, você como um gestor, como um desenvolvedor, como o responsável da estruturação de produtos, eu acho que tem muito aí a agregar, a trazer de informações aqui pra gente, tá? Então, acho que a gente já até se conhece, né, César? A gente já fez o podcast juntos. E eu gostaria até que você introduzisse, pelo menos para a turma que não te conhece, ou trouxesse um pouquinho de quem é o César, para posteriormente a gente já ir puxando algumas informações e aprofundando em alguns temas durante o nosso bate-papo. Boa, Lucas. Meu, eu tô muito contente de estar aqui com vocês, né? Fazia até um tempinho que eu não vim aqui pro parque. Legal. É legal, você falou de bastante coisa, de várias coisas que eu estava fazendo. Até a última agora. Agora tô fazendo agora curso de chefe de cozinha. Ô, louco. Eu tô, essa história. Agora eu me inventei a querer aprender a cozinhar. Ah, isso eu gosto, hein? Eu sempre fui só do churrasco, agora eu quero ir pro fogão também, Pro fogão. que dá uma desligada, né? Mas brincadeiras à Mas parte. e a especialidade do fogão? Qual que é? Tá sendo agora? Ó, Uma massa. Eu acabei de fazer a massa na última semana, Nossa. na outra eu fiz um polvo. Nossa. Está uma carne. Ontem eu fiz um bacalhau. Então, assim, eu tô querendo pegar. Mas pelo menos eu já tô contente que eu aprendi a fazer arroz. Eu não sabia fazer arroz nesses dias. Não, o Henrique não sabe também, ó. O Henrique, negação. Lá em casa eu cozinho mais ou menos, mas quando eu cozinho meu bom. macarrão de 4 queijos, você nem imagina como que é. Eu imagino como que deve ser. Aquela beleza. Mas assim, então, para quem não me conhece, eu sou o César, né, César Carvalho. Eu sou founder da RH Gestor, mas eu já sou maringaense na vida inteira, né? Eu moro aqui em Maringá. Muitos amigos me conhecem ainda pela época de jornal, né? Porque eu trabalhei muitos anos no O Diário. Sou desenvolvedor, sou um desenvolvedor por paixão, né? Sempre gostei do código, de criar coisas, né? Eu criei alguns outros projetos, então eu desenvolvo, eu acho que é mais de 30 anos já, sempre lembro batendo cabeça, uma coisa ou outra. Trabalhei em diversas áreas, né? Desde a área comercial, gestão de pessoas, área administrativa, financeira, com consultoria. Então isso foi me ajudando, né, nessa jornada a ter conhecimento, a entender um pouco o mercado. A gente estava falando agora há pouco, né, sobre a corrida, Exato. sobre a Maringá Running, né? Então é uma pena que a gente não vê mais o projeto hoje, mas, por exemplo, quando a iniciativa foi minha. Então, cara, eu fiquei Então- impressionado com isso, César. E até, não, eu já vou até puxar um gancho aqui, até do Maringá Running, que isso me deu um insight enquanto a gente estava conversando ali, que foi o seguinte, cara, como que naquela época você conseguiu unir, né, você fez uma cabeça empreendedora para empreender num modelo de negócio, trazer uma corrida que promove realmente saúde, você muda vidas e você tem a capacidade até de gerar recurso financeiro para a empresa que você estava atuando. Cara, como que foi essa união realmente de fatores que, cara, vamos dizer assim, que isso é o empreendedorismo positivo, né? E você tinha essa consciência até na época de falar assim, cara, eu tô empreendendo, tô gerando saúde e tô gerando dinheiro também. Exatamente. Tem uma questão por trás disso muito interessante, que é
E agora eu vou trazer até para os dias atuais, Aham. que é a preocupação que você tem que ter com o mercado, com o cliente. A Maringá Running, por exemplo, ela nasceu de onde? Eu comecei a correr. Então eu queria começar a correr, eu comecei a correr, tava E aí eu falei, vou participar de uma prova. A primeira prova que eu participei foi dentro de um estacionamento, de um shopping. E assim, corri, foi legal, desafio, primeira prova da vida e tal. Mas eu falei assim, poxa, não é adequado. E aí eu fui correr outras provas, cidades vizinhas, correndo na cidade, e eu vi. Falei, poxa, espera lá. Tem uma oportunidade na mão. Aham. Por quê? Aí que eu falo assim, a questão do insight é que eu entendi qual era a dor do meu cliente. É isso. Aí eu falei assim, eu preciso resolver esse problema. Então eu vou resolver esse problema muito bem. Então aí a corrida, eu lembro até hoje, acho que eu estava correndo, acho que foi num sábado, num domingo. Na segunda-feira eu tinha reunião com o time comercial, reuni o Wilson, era meu gerente, que legal. gerente de marketing, né, que hoje é meu sócio. A gente reuniu o time e falou assim, gente, é o seguinte, eu quero fazer um projeto meio louco aqui, que não tinha nada a ver com a gente. Aham. Nada a ver, nada a ver. E outra, ninguém corria. Eu era o único acho que corria na época. Eu falei assim, eu quero fazer um projeto de corrida, Maringá não tem projeto de corrida legal. Eu quero tratar o corredor como se ele fosse um atleta profissional. Eu quero dar o máximo de conforto. Eu quero que a pessoa que nunca tenha corrido na vida, ela tenha o prazer de participar de uma prova, concluir a prova e ser muito bem tratado. Aí era preocupação desde percurso, o que ele ia estar, hidratação no meio durante a prova. Eu me lembro que até na primeira prova, eu dei tanta água, mas tinha tanta água, pessoal, que a cada, sei lá, a cada 1 quilômetro tinha água. Agora eu quero saber, vai ter água nesse negócio aqui que eu quero que todo mundo se sinta bem, ainda mais se a gente começou à noite. Bom, depois o Maringá Running virou um show. Mas o que eu quero dizer com isso, acho que a parte legal é essa, de você... As oportunidades, elas aparecem principalmente quando a gente presta atenção para o cliente. Aham. Eu acho meio loucura quando a pessoa... não funciona, né? Mas a RH Gestor, por exemplo, foi também nascido com a necessidade. A RH Gestor nasceu com a necessidade, porque eu entendia o papel do cliente, eu entendia assim, que problema que eu resolvo. Aham. Então, o que está por trás de Maringá Running, dos outros projetos, sucesso da RH Gestor, tudo, é isso, é da gente sempre estar atento As oportunidades. às oportunidades, mas entendendo o que era a dor do cliente, porque ele é mais importante. Exatamente. Né? A prova, por exemplo, a gente está falando de novo só da Maringá Running, eu lembro até hoje que eu falei, pessoal, ó, o atleta vai ser super atendido. A gente que se vire de arrumar patrocinador. E se você tiver um produto de qualidade, as pessoas vão entender o valor dele. E não vai ficar olhando para preço. Vai olhar para o valor. Exatamente. Então, foi um sucesso e foi assim, não foi diferente nas outras frentes que a gente assumiu. Então, até puxando esse gancho, você até trouxe a ideia ali da dor que você sentiu no mercado para fazer até a criação da RH Gestor. Você estava inserido, né, na sua profissão e em paralelo fazendo diversos desenvolvimentos, principalmente sistemas, mas o que de fato você identificou ali ao longo, né, da tua trajetória empreendedora que você falou assim, cara, isso é um problema que o empreendedor tem e que eu tenho a capacidade de resolver por esse meio. E aí surgiu de fato a RH Gestor, ou se você puder contar como que isso aconteceu? Não foi tão romântico assim, não. A vida não é romântica. Mas na verdade aconteceu assim, primeiro, eu era executivo. Aham. E aí eu sempre fui um desenvolvedor nas horas vagas. Só que como executivo, eu comecei eu tenho muito problema com retrabalho, eu detesto retrabalho. Aham. E aí todo mês a gente tinha que fechar, por exemplo, avaliação de desempenho do time comercial, e você vai para a planilha. Aí depois você pedia assim, poxa, eu quero fazer uma análise do ano anterior. Aí você tinha que pegar aquele monte de planilha, aí a pessoa saiu, mudou critério, tá uma bagunça. E também, na época, tinha junto com isso cargos e salários. Todo mundo tinha dificuldade, eu falei assim, quanto que a gente vai pagar para a pessoa, para essa função? Aí ficava aquela bagunça de salário, e controlar isso na mão era muito difícil. E aí até um amigo me provocou que ele tinha uma consultoria e falou assim, você fica reclamando comigo, porque ele que fazia os trabalhos, os modelos,
Você fica reclamando para mim que eu só uso Excel? Eu vou parar de usar planilha, esse negócio? Vamos desenvolver um negócio para automatizar isso? Eu falei, pá, vamos. Eu queria, pelo menos eu vou dar sentido aos códigos que eu faço, para não ficar fazendo. É muito ruim você ficar fazendo coisa de teste, coisa aleatória. Porque Ninguém usa de fato, né? ninguém usa, você não sabe o que você está fazendo, enfim, você começa a fazer mal feito. E você romantiza, às vezes, uma solução que na prática nem é aquilo. Que até o que às vezes acontece com muitos produtos, que o pessoal cria um produto que ele gosta, que não ele não ouve o cliente, depois reclama que não deu certo. Mas é óbvio, é só você que gosta que até gosta. Né? Se tivesse, enfim. E aí eu topei. E aí foi o primeiro desafio assim, do RH Gestor, que eu trabalhei literalmente. Dá a impressão quando ele fala assim, eu trabalhei 365 desafio é uma forma de expressão. Não, não foi. Eu trabalhei 365 dias, todos os dias, ou era de madrugada, ou era na hora do almoço, ou era à noite, era sábado, domingo, final de semana, para construir uma solução que resolvesse aquela minha dor. Em paralelo, você estava como executivo. E aí, então, assim, eu tinha vantagem, como era, eu estava na cadeira de executivo, a dor minha era também a dor que eu compartilhava com outras pessoas. Só que eu tinha a oportunidade de reunir tudo numa pessoa só. Então, eu tinha a visão de gestor, tinha a visão do desenvolvedor, do usuário. Então, até a agilidade disso foi grande por conta de você não tem que ficar dependendo de montar time, pergunta com alguém, você não sabe o que vai fazer. Você já fazia. E foi feito assim. E aí, o passado de alguns anos, o meu amigo mudou de segmento, o produto estava abandonado porque eu não podia dar sequência no produto. Esse era um combinado. Por exemplo, eu só ia desenvolver e colocar a lógica, entregar, mas como eu era diretor comercial na época, agora eu sou o cara do comercial, né? Então eu era o cara do comercial, eu não tinha tempo para ir para a rua, para prospectar, para atender cliente, então eu dependia dos outros. Se meu amigo ele mudou de segmento, o projeto foi morrendo. Tô morrendo. E aí até que chegou um ponto, passou para uma outra pessoa a parte dele e tudo, e aí eu falei assim, quer saber? O produto tá muito ruim, eu vou cancelar esse projeto. Até perguntei para a pessoa na época, você tem interesse de comprar o projeto? Ele falou assim, não quero, porque ele não era do segmento, que também não sabia desenvolver nada e tal. Aí eu falei assim, então é o seguinte, então saiba que vai acabar o projeto. Eu vou deixar morrer. Já tinha muito poucos clientes. Acho que uns 3 ou 4 clientes na época. Mas eu saí da reunião dele naquele dia e eu pensei, mas pera lá. Foram anos desenvolvendo e de aprendizado. Então eu sabia o que estava ruim, eu sabia o que estava muito bom, o que era diferente do mercado e o que era muito ruim. Então sempre chegou numa posse que eu até diria que ele tinha mais coisas ruins, até por questão de foco, por exemplo. Quando ele foi criado, a ideia do RH Gestor era para um cliente pequeno. Só que a minha cabeça era para trabalhar com cliente grande. Assim, a minha prática do dia a dia, porque eu trabalhava na indústria. Então, não fazia sentido eu pensar desenvolver um software para uma empresa pequena que não ia dar match. E eu tentei fazer para pequeno. E aí, essa é uma outra coisa que eu vi assim também quando a gente foi empreender, que foi aprender quem é o meu cliente. Você saber que é o seu cliente é ICP, né? Se você não souber o seu ICP, faz o que aconteceu na primeira versão. E a gente fez um produto com uma coisa que não deu certo, e a nossa expertise era para outra. Era o mesmo produto para o segmento de clientes diferentes, ou seja, clientes maiores. Mas aí, então eu peguei esse aprendizado, eu falei assim, olha, você quer saber do negócio? Esse projeto vai morrer. Porém, isso foi, acho que em outubro de 2017, uma coisa assim. Porém, eu vou reescrever ele inteiro. Caraca. Eu vou reescrever todo, por quê? Porque não dá para fazer, eu não vou fazer gambiarra. Eu vou matar ele, até por conta, assim, não ter problema depois do que já tinha vendido e tal, vou fazer um produto do zero. E foi assim, eu coloquei, e olha, eu trabalhei, acho que a primeira versão do produto novo, eu coloquei no ar em 30 dias. Mas trabalhando de forma insana, era assim. Dia e noite.
Cara, era. Vou acordar 4 da manhã, 5 da manhã e vou tocar. No paralelo, você ainda tava como executivo, Como né? executivo, Sempre tem um como horário executivo. comercial. Normal. Vou estar lá das 8 às Nossa, 12. não, mas eu vou até interromper, porque pegando o primeiro insight, você vê, muita gente, que nem a gente comentou aqui, como que surgiu a ideia. A gente romantiza o empreendedor ou o empreendedorismo achando que, cara, não. Ah, teve a ideia, vai lá, montou e fez. Cara, não é bem assim. No tempo que você tinha disponível, fora do teu trabalho convencional, você estava ralando lá e sendo persistente por 13 anos desenvolvendo o produto, cara. Porque você tinha que tem família, né? Tinha filhos, então pra cuidar também, né? Tipo, pensa, é muita coisa assim, tipo, não é uma, ah, cara, tive a ideia, não, vou lá. Tinha carreira de executivo, em paralelo, tinha aquela ânsia do desenvolvedor de utilizar um sistema que era uma dor que você identificou no mercado e foi rodando as coisas ao mesmo tempo. Então, é por isso que eu falo, não dá pra não romantiza, É. não, porque eu lembro que nesse período, quando eu tava reescrevendo a nova versão do RH Gestor, eu tinha combinado com a minha família da gente pegar um feriado prolongado de férias. Eu falei assim, não, eu vou, não, também não dá ninguém. Eles já sofrem comigo aqui. Os horários que eu tenho vago, eu tô trabalhando doidado aqui. Eu falei assim, ó, vamos, porém, eu levei um escritório pro hotel. Eu lembro disso, mas para mim foi muito marcante esse período, porque eu tinha um cliente que ele falou assim, ó, ele ia cancelar o outro projeto, né, que ia morrer mesmo. Outro falou assim, olha, eu tô fazendo a versão nova. Falei assim, ó, César, é o seguinte, se você me entregar até tal dia, eu continuo. Se não, eu vou comprar outro. Caramba! Aí eu falei assim, não, cara, é um incentivo a mais de... Pior, né? Chamou. Eu cheguei lá no hotel, eu puxei a mesinha num quarto, eu peguei um quarto maior, puxei a mesinha, levei CPU, levei monitor. Você voltou, então, sei lá, setup inteiro. Inteiro, todo o meu ambiente ali para trabalhar. Aí o que eu fazia? Eu acordava, tipo, 5 da manhã. Aí minha esposa, minhas filhas iam dormir até um pouco mais tarde, umas 8h30, 9 horas, pra gente descer para tomar café. Então, até esse horário, Você tava? eu tava trabalhando. Aí eu parava, ia tomar café com elas, ia ficar um pouco da piscina e tal, e voltava. Depois voltava e tocava à tarde o horário que dava para conciliar. À noite, o pessoal vai dormir, eu ficava mais um pouquinho questionando. Mas eu consegui entregar no prazo. E daí, assim, então, só que essa versão já nova do RH Gestor, ela já vem resolvendo diversos problemas que eu tinha da primeira versão. Ou seja, o aprendizado é muito importante. Então, às vezes até os empresários, você vai pegar vários relatos disso, né? O pessoal, eu quebrei, mas depois que eu quebrei não sei quantas vezes, aí que deu certo. Tentativa e erro, né? Faz parte, você. Às vezes você tenta um negócio, você fala assim, pô, eu errei, porque a gente erra. Você pode errar, mas tem que errar pequeno, né? A gente sempre falou isso no RH Gestor. A gente erra muito, mas tem que errar rápido. Errar rápido e arrumar rápido. E arrumar rápido. Exatamente. Então, assim, vamos ter novos erros. Porque isso é que vai trazer o crescimento no dia a dia, com o negócio. E aí a gente eu vim trabalhando paralelo, então desenvolvendo o RH Gestor. Aí depois a empresa que eu tava entrou em recuperação judicial, fechou. O Will já estava de sócio comigo no escritório de vendas. Aliás, eu vou até puxar agora, porque eu estava desenvolvendo o RH Gestor, então gestão de pessoas. Aí eu tinha um software que fazia gestão de metas de OKR. Eu tinha um outro que fazia gestão para a indústria têxtil. Eu tinha um outro que fazia para a indústria moveleira. E tinha um CRM. Eram 5 plataformas separadas. Eu era o único dev, eu era o único SDR, eu era o único suporte comercial. Então, assim, era uma loucura, porque às vezes eu estava no WhatsApp resolver um problema de gestão de pessoas, alguém está me pedindo alguma coisa sobre modelo de roupa, e o outro está me perguntando dos móveis, eu tinha que dar consultoria das metas, fora o CRM. Então, assim, foi uma loucura. E aí, nesse pacote todo, aconteceu dois movimentos que convergiram, que é quando um dia a gente sentou com o Will, cara, a gente precisa definir uma coisa para fazer, o que é que ele vai fazer da vida. Eu já começava por aí, porque a gente só estava ganhando dinheiro, para ganhar o dinheiro do mês seguinte, a gente tinha que fazer o projeto no mês anterior. Porque não tinha receita recorrente.
E aí eu falei assim, a gente precisa ter um modelo recorrente. Mas não sabia no que ainda, porque tinha as opções dos produtos. Aí a gente entrou na Evoa. Um dos primeiros feedbacks do Matheus, foi que legal. O Matheus disse, ó, vocês precisam focar. E a gente já vinha também com esse sentimento. Cara, eu principalmente, eu sentia mais na pele, que eu falei, vou ficar louco. E não dá para você dar suporte e desenvolver e fazer melhoria para 5 sistemas simultâneos e tudo para que o foco para cliente grande. E aí você tava eu e o Will um dia, falei, cara, vamos focar. Não precisa focar numa coisa só. Eu falei assim, ó, RH Gestor tá dando muito certo. E aí eu tava batendo pasta ainda pro RH Gestor. E era uma loucura, porque eu vejo hoje o pessoal, a gente batendo cabeça, né, com esse negócio de STR, de closer, tudo online, né? Naquela época, eu fiz umas loucuras, por exemplo. Teve 2 casos que foi mais exagerado para mim. Uma vez me liga uma empresa de um abatedouro para lá de Londrina, sei lá, mas era era longe. Aí falou assim, eu queria conhecer, né, eu vou estar aí amanhã para fazer, como é que é fazer a apresentação online? Não dia online. Dá pra eu pegar o carro, rapaz, eu fui lá no meio de um barro, lá de uma quebradeira, não, fui 3 lugares, assim. Fui lá, apresentei a plataforma, aí eu saí de lá, eu já sabia, depois que eu olhei, assim, ela não vai fechar negócio. Não vai fechar negócio. Foi legal. Não é porque eu não fiquei, o pitch foi. Mas só que quando eu fui lá, eu vi, ela não tem estrutura para ter um RH. Aí uma mulher, um supermercado grande lá em Curitiba ligou, eu queria conhecer a plataforma. Vai, eu pego o carro aqui, toco Curitiba para fazer uma apresentação lá. Aí eu chego lá, a pessoa mais engajou para conhecer meu sistema de metas, porque daí queria entender mais a metodologia. Mas sim, por que eu estou contando isso? Foram os aprendizados, e daí a gente foi entendendo, falou assim, ó, inspecção, vamos melhorar agora. Deixa eu entender primeiro as dores, quem é o cliente, ver se tem fit aqui com o produto. Mas a gente fez muita loucura, assim, para ver no começo. Não, e até te perguntando, César, assim, ó, pensa, você trouxe alguns insights aqui que foram, pô, você tem o perfil do cliente bem definido, né, o ICP, esse ponto que você trouxe agora, realmente de ter um foco muito específico ali na tua estrutura, cara, você dá um direcionamento seja a estrutura de venda, na tua visão, o que que foi o primordial em tudo que você trouxe, assim, de insights, a resiliência que você teve de passar 13 anos desenvolvendo, o que você falaria assim, nossa, se não fosse isso, cara, talvez a gente não estaria aqui hoje? Cara, eu gosto sempre de citar isso daí, é a palavra bem curtinha, chamada-se foco. 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 Sabe por quê? Claro, às vezes o pessoal fala assim, não, você tem que ter foco. Aí o pessoal, legal. Mas não entendeu qual que é a dor disso aí. Aí eu vou falar a nossa dor, assim, por que foco pra gente teve um peso? A gente sentiu na pele isso. Primeiro que a gente teve que abrir mão de todas as outras coisas. E todas as coisas boas. Que o difícil, quando você tem foco, e você se manter firme no seu foco, é você dizer não para coisas boas. Tem muita distração, né? Porque assim, porque tudo que aparece, você imagina, eu sou desenvolvedor. Aí você chegava para mim e falava assim, tem esse negócio aqui, ó, se você fizer um puxadinho, fizer isso aqui, ó, é rápido e tal. Na hora você começa a se ligar para falar assim, calma, calma que você vai entrar numa fria. Não dá, ó, foco é ali. Então, por que pra gente foi mais doído isso? Porque a gente não tinha receita. Tanto eu e o Wilson, a gente tinha família, tem família. E aí você vê assim, eu tô abrindo mão de todo ganho, a gente não ia pegar mais consultoria, o Will dava consultoria de marketing, eu desenvolvendo os outros produtos, então queira ou não, cada projetinho me dava um dinheirinho. Só que não era sustentável no longo prazo. E daí ele falou assim, não, vamos focar. Quando a gente foca, a gente olha assim, foram acho que umas 2 ou 3 vezes, e eu e o Will, a gente senta um pro outro, olha pra cara do outro, cara, acho que mês que vem a gente não tem salário. Cara, como é que você fala agora? Você tem criança pequena, você tem despesa, você tem... O outro trabalho tem uma criança também, né? O Will tinha acabado de ganhar a Cecília. E aí? Vamos manter firme. Mas aí sim, mas Deus abençoava, porque daí, dali a pouco a gente fechava o contrato, aí fechava um outro contrato, e aí você fala, tá passando apertado, dali a pouco fecha o outro contrato. Sempre tinha uma provisão.
Sempre Deus estava cuidando sempre ali de tava vocês. Então, nunca... claro, isso faz parte nossa mesmo, você ter a preocupação. Mas, assim, a gente manteve o foco, manteve a disciplina. Pô, independente do que vai acontecer, eu não sei. Sei que a gente vai ter... A gente acredita no produto, vamos desenvolvendo. A gente passou, né, na aceleradora do Evo, tivemos um baita de um apoio do Sebrae. Também, o Sebrae ajudou a gente pra caramba, com o Nicolas, foi um grande parceiro. É parceiro nosso. Eu tenho até hoje, eu gravo a foto do nosso primeiro stand. Nosso primeiro stand foi um balcãozinho lá no fim do local de eventos, lá em Florianópolis. Aham. E eu guardei com muito carinho a imagem, pelo que a gente virou depois. Gigante, ficou gigante. Aquilo ali, patrocinador diamante do evento, que a nossa primeira aparição foi lá escondido. É o que tinha para as startups na época. O balcãozinho de madeira, sem nem lâmpada tinha. Tinha uma chavezinha para você guardar a mochila. Uma mochila para guardar lá. Então, assim, de uma palavra específica, eu diria que é foco. Por tudo que representou para a gente. Porque se a gente tivesse tido distrações, a gente não teria feito o que fez. A gente teve uma virada de chave grande, que a gente estava indo bem. A gente, pelo menos, nosso salário pagava. Veio a pandemia. A gente tinha passado pela aceleradora. A gente ficou na aceleradora 90 dias, fechamos 0 contratos. Porque o Will estava imerso lá na Evo. E ele era comercial, né? E ele estava assumindo a comercial, aí a gente tinha que entender precificação. Então a gente começou a ver na Evoa definição clara de ICP. E a gente começou a ver o seguinte: rapaz, a gente vai lá e tenta vender para um cliente pequeno 10 prospecções, 0 vendas. Eu vou para 10 clientes grandes, eu vou vender para 3, 4, os outros 6 vai ficar para depois que está interessado. Não desiste, não abre mão, que adorou demais a proposta. E a gente começou a ver quando passou na Evoa. Viu que definição de CP, precificação, as estratégias comerciais, uma série de coisas. E a gente ficou 90 dias sem vender. Quando a gente volta para vender, o que a gente vendeu no mês era o equivalente a uns 6 meses. Por quê? Porque a estruturação foi melhor que esse período sem vender, que era doído. Você falou assim, eu não vou vender, mas se a gente vai vender errado. A gente quer Só que quando voltou, a gente brinca até hoje, porque é difícil. Acho que só poucos meses todo o nosso time comercial conseguiu vender o que nós dois vendemos no mês. Nossa, cara. E olha que assim, não era 0 venda online. Era tudo presencial. Era bater pastinha ainda. E aí, assim, quando a gente fala assim, estruturando, agora a gente vai arrebentar. Chega a pandemia, o Covid. E aí você imagina, tava tudo pronto. Para 30 dias, você não sabe se vai morrer, você não sabe se você vai sair, se vai ser o Walking Dead que vai estar lá. Uma época dura mesmo, nossa. O medo de morrer era muito grande. Só que passados 30 dias, aí a gente... Bom, assim como acho que todo o segmento de tecnologia, ele cresceu muito na pós-pandemia. Porque todo mundo começou a entender que eu preciso resolver as coisas online. Então, a gente adaptou o nosso pitch presencial para o online. Pegou escala. Pegou escala. A gente conseguiu ser muito mais ágil. As dores... por exemplo, em dezembro, a gente estava finalizando já para ter um EAD dentro da plataforma. Mas por quê? Era a minha visão. Eu falei assim, vou colocar um EAD, porque lá na frente, as empresas não vão fazer só treinamento presencial, eles vão fazer o online também. Exatamente. Mas era uma visão de longo prazo. Porque você, em algum momento isso vai acontecer e tal. Quando me acelerou, Porque demais. Porque assim, é a vontade de você ter trabalhado como executivo. Eu sabia quanto que custava você mandar os colaboradores para um treinamento externo. E eu falei assim, poxa, se grava um treinamento, se você produz um treinamento e você dá internamente, é muito mais produtivo porque ele é replicável. Então eu tinha essa visão do EAD. Acabou a pandemia, aí todo mundo precisando fazer recrutamento online, fazendo entrevista online, treinamento. Caramba. E aí a gente, por isso que a gente sempre cresceu, em média, 150% ao ano. Dobrava, cada ano dobra. E a gente mantém o ritmo até hoje. Claro que nunca tá bom, né? Porque a gente sempre quer crescer mais. Mas se for olhar assim o número frio, a gente ainda mais que dobra ano após ano. Então o foco foi o principal. Só uma perguntinha, ô César, fazendo um gancho, como você lidar com vários empresários, empresas, não sei, na parte de RH,
sua percepção, o que o empresário, aquela pessoa que cuida da parte comercial, a parte gerencial, ele tá errando? Tá errando na questão de salários, carga de salários, na questão de na análise de desempenho, o que eles estão, o que você olha assim, porque eles têm um sistema, certo? Que olha tudo isso. Qual que é aquilo que você enxerga ali, putz, ali, se o empresário não se ficar esperto, ele vai perder. Pergunta muito boa essa. E é muito comum a gente ver. As empresas, ela ignoram uma coisa que é muito importante, chamada-se cultura. Cultura. Mas a cultura porque para mim onde começa? Começa do início mesmo. Assim, primeiro, mas até do início da empresa mesmo, tem que ter claro quais são os seus valores. Tem que estar muito bem alinhado isso na empresa. Eu vou fazer uma escadinha aqui, porque eu vou como se eu estivesse começando do zero, tá? Porque quem estiver no meio, depois tenta corrigir. Você definir muito bem o que é valor para você como empresário. Ó, na minha empresa vai ser assim. Tá? Porque o que é comum? O empresário começa a contratar pessoas com cultura diferente da sua. Valores diferentes do seu e ele não cuida disso. Esse problema ele vai aparecer muito em breve. Ou ele vai colocar pessoas que não são capazes, ou não são pessoas que tenham... É a pessoa certa no lugar certo. Tá? Em geral, o pessoal coloca, às vezes, promovem pessoas, porque já está comigo há bastante tempo. Tá bom, é o teu negócio que está em jogo. Por exemplo, processo seletivo para a gente sempre foi uma preocupação por dois motivos. Primeiro, questão prática. E a segunda, era porque nós somos uma plataforma de gestão de pessoas. Então, a gente sempre buscou ser uma referência em gestão de pessoas. Então, a gente teve sempre essas preocupações de valores. Por exemplo, para a gente, quando a gente tinha era só eu e o Will, a gente falou assim, vamos abrir empresa, os nossos valores são esses aqui. A gente não vai querer que aconteça aqui as coisas ruins que nós vivenciamos enquanto colaboradores em outros lugares. E não estou falando, quando eu falo coisas ruins, em coisas que a empresa apertar você para trabalhar muito. Não, trabalhar vai trabalhar para caramba mesmo, você está no nosso DNA. Agora, foi questão como respeito, a maneira como a gente vai lidar, de tratar a gente como gente, por ter conversas sinceras. Então, assim, e depois, então você começa a contratar, colocar a gente certa no lugar certo, você começa a ter preocupação com a cultura. Tá? Porque não adianta. Eu falo assim, eu tenho um perfil, sei lá, um empresário tem a empresa dele, tem um perfil muito agressivo. Ele é venda 100%. E ele começa a contratar pessoas, e aí por isso que a gente tem o profiler, né? Só a gente tem o profiler que é um teste maravilhoso para isso, para vocês identificar o perfil comportamental do colaborador. E aí você contrata uma pessoa que ela é muito boa, currículo muito bom, mas ela é tranquila, é na paz, uma coisa após a outra. Qual que é a probabilidade que isso vai dar certo? Uma empresa que é acelerada. Entendeu? Então são coisas que pegam coisas simples, mas depois você entra nas questões éticas. Porque cultura, por exemplo, é algo que você não pode ter exceção, que depois vira regra. Eu gosto de dar o exemplo de antigamente da minha avó, quando eu falo de cultura, que eu acho o exemplo mais fácil de explicar. Na minha avó, na minha época, você, quando criança, você não podia falar com ela pelas costas. Você tem que falar com ela olhando no olho. Era a regra da casa dela. Eu lembro até hoje que uma vez eu tomei um esporro dos meus tios, não foi um só, não, dos meus que estava, e o que eu fui responder ela de costas. Então, mas todo mundo já sabia, porque aquele ambiente ali tinha essa regra. E tem que ser obedecida. Então, dentro da empresa, quando eu pego a questão da cultura, qual que é a nossa cultura? A cultura tem que ser respeitada. Exato. Tá? Porque senão vira uma bagunça. Vira todo um bando de esquizofrênico. Porque você não sabe, o Lucas de um jeito, o Henrique de outro, o César de outro, como é que é aqui, qual que é a visão? Aí quando o pessoal começa a colocar, visão e valores, você Tudo deturpado, né? Ninguém faz eu nada. lembro uma vez um consultor que ele tinha que definir, o papel dele era definir missão, visão e valores. Ele falou assim, peraí, pega o papel aí. Ele era de fora, tá? Escreve isso, escreve, e mais isso aqui. Aí, faz aqui um quadro e põe na parede. Eu fiquei olhando aquilo, pasmo, né? Se fosse só isso, seria fácil. Isso aí você faz demais, né? Ele chega de fora, não entende o dia a dia,
em 10 minutos escreve missão, visão e valores, não alinha com ninguém como é que vai ser o negócio, e põe na parede, vai embora, vai na parede. Vai embora. Qual que é a sua visão? É aqueles ali. Assim, e outra, cultura não é um negócio só escrito na parede bonitinho. Cultura é o Dia a dia. é o É dia a E dia. ela vem de cima para baixo. Exatamente. Tá? Então, assim, eu acho que onde erra muito, questão de cultura. E outra coisa é as pessoas chaves você não delegar para quem não tem maturidade, para quem não tem senioridade para aquela posição. Nós só fomos ter o nosso primeiro desenvolvedor, eu só contratei no final de 2021. Nossa. Então, até 31 de outubro de 2021, eu era o único dev. O máximo que eu fiz foi contratar freelance para coisas pontuais e eu acompanhava. Por quê? Porque eu tinha muita preocupação com o pod, a gente ainda não tinha condição de contratar dev, eu me recusava a contratar dev júnior. Isso foi uma prática nossa. Você, contratar dev júnior é ruim? Não, não é. Cada um seu espaço. Eu não podia. Se eu contratasse o júnior, eu tinha que parar o meu tempo para ensinar. Porque eu não tinha. E aí eu falei assim, não, eu só vou contratar um sênior. Daí contratamos um sênior, que é o Sérgio, tá com a gente até hoje. Manda bem pra caramba. E aí ele foi. Ele demorou alguns meses, eu com ele ali pra ver se eu tinha o quê? Se tinha fit. Confiança também. Confiança. Tanto que você vê, ó, e aí eu segui essa área, eu tô pegando essa área como exemplo, eu segui o exemplo de gestão de pessoas com o nosso time de dev, porque até hoje a gente tem zero turnover. Zero turnover. Caraca. Por quê? Eu só contratava um dev o seguinte, ó, então eu contratei nosso primeiro, sênior. O segundo vou contratar o quê? Sênior também. Só que num processo seletivo, é claro que eles têm muita sorte nisso aí também, tá? Não é mágica não, que eu não consegui replicar isso para as outras áreas. Só deu certo pro dev. Mas eu sempre tive cuidado de fazer gestão de pessoas. Porque em geral o dev, especificamente, ele é mais fechadão, não é dele. Não, com a gente não, é gestão de pessoas mesmo. Aí eu lidava com eles no dia a dia. Eu até antes de a gente fechar negócio com a Solids, a minha relação com eles era muito próxima constantemente. Tanto que eu era responsável por produto, assim, de estar lidava com o time de CS, suporte. Em todas, semanalmente eu tinha reunião com o time. Para saber, o que eu queria saber? Eu tenho até hoje, medo de perder O cara que você o sentimento do meu cliente. A dor, né? A dor. Sim, o time de dev ele precisa ser humanizado. Para entender, ó, o cliente tem um problema, a gente tem que resolver o problema dele. A gente tem que entregar resultado. E tem que justificar o porquê que ele me paga por mês. Então, esse tipo de situações, eu dei questão dos devs, claro que a gente errou muito também em contratação, mas falar assim, o que você diria para o empresário? Cuidaria de cultura e cuidaria desde a porta de entrada. Mas não é um cuidar da porta de entrada sem sentido, que eu já vi muito pessoal isso, a gente fala muito de discurso. Tem que cuidar na contratação. Então o que você vai contratar? Eu vou contratar o fulano do meu concorrente. Não quer dizer muita coisa. E tudo bem, talvez o currículo seja adequado. Mas será que o perfil dele é adequado? Aderente, a tua Será empresa? que a pessoa que você vai contratar, será que o RH está contratando uma pessoa que tem aderência com o líder dele? Porque você imagina, você pega um líder tranquilo. Vamos pegar agora o inverso. Você pega aquele líder que é mais pausado, mais pensativo, mais analista. Aí você contrata uma pessoa acelerada. Aí não dá certo. E se você não tiver uma gestão boa disso, ou pessoas com perfis totalmente diferentes, vai dar confusão. Eu, por exemplo, o pessoal aprendeu comigo, sabe que eu sou muito objetivo. Então, quando vem falar alguma coisa comigo, já sabe, ó, César, eu preciso disso por conta disso. Aí, se eu precisar dos detalhes, eu vou perguntando os detalhes. Por quê? Mas é o meu perfil. E se você começar a contar uma história pra mim, olha, então, eu vou falar pra você, eu acordei hoje de manhã, depois eu fui tomar um café, peguei o carro, fui em direção à empresa, o trânsito tava... Você já perdeu a minha atenção. Já era, né? Então eu falei assim, depois a gente bate papo esse negócio, mas o que você quer? Eu sei acelerado, então. Eu sou acelerado. Porque é o seguinte, questão, você imagina, a trajetória que eu contei, se não é assim, como é que faz?
Então, assim, você gosta da adrenalina, né? Então, hoje eu tento segurar um pouco, porque a gente tá nessa transição com a Solid, então eu não posso ficar imprimindo só mais a minha... Seu desejo, né? Sua minha vontade. vontade, tá? Eu tenho que respeitar algumas coisas. Não, tem que aprender a respeitar os limites, mas é por aí, Ô, assim. César, você comentou que ano após ano a empresa teve um crescimento, de 150%. Cara, isso é muita coisa. E é impressionante ali pra gente um crescimento tão exponencial e recorrente. Sei que é muito difícil você falar, mas o que se deve um crescimento exponencial e tão rápido como vocês tiveram com a RH Gestor? Ó, de verdade, eu acho que são várias coisas que acontecem, mas uma das principais, porque o maior volume de cliente que nós tivemos foi de indicação de outros clientes, dos nossos clientes. Já começou por aí. Não foi orgânico. A gente só foi ter recurso adequado para investir em mídia paga muito tempo depois. Sim. Então era trabalhar com lista e trabalhar com indicação. Cara, E aí, o que acontece? Aí, aonde que vem agora a sacada? Eu acho, né? Assim, acredito, no nosso caso. Primeiro, a gente sempre primou demais pelo atendimento ao cliente. Demais. Gestor de carteira, precisa entender a dor. Às vezes, era até difícil, assim, dar discussão minha com o time de CS, suporte, que o pessoal depois começaram a aprender como é que justificava comigo algumas coisas. César, mas os clientes querem isso aqui e tal. Eu fiz, vou fazer. Eu tenho que ver o custo dessa brincadeira também, né? E ver se vale a pena o esforço e tal, porque às vezes você solta também muita coisa os times, sai pedindo a coisa doidada. Mas a gente sempre tentou equilibrar isso de forma que, o que gera? Eu gero resultado mesmo para o cliente está interessado. E às vezes, se eu não conseguir fazer, eu vou explicar para ele o que eu vou fazer, mas eu não vou largar ele a ver navios. Tá? Claro que a gente você nunca vai conseguir atender o cliente 100% do que ele quer, mas a gente sempre fez o máximo. E o suporte também foi outra coisa. Tudo bem que é uma questão, depois se discute essa questão de ser escalável ou não. Mas como é que a gente chegou até aqui? Foi muito próximo, estando muito próximo do cliente, mantendo a mesma política de sempre de ouvir muito o cliente, estar muito atento ao mercado e suporte humanizado. Por quê? Mas é que o nosso cliente, assim, para quem de repente já nos ouviram, fala assim, mas daí não escala. Nosso cliente é um cliente enterprise, então é um cliente grande. Então é um cliente que ele não quer falar com o chatbot. Precisa entender, se a gente fosse um produto que você entra lá, nosso produto é o que a gente chama de venda complexa. Então, o nosso time, tanto de vendas como de suporte, tem que entender demais de RH. Eles têm que ser especialistas no negócio, porque de errar, né? Eles não querem saber, o nosso cliente não quer tela de cadastro, ele quer como é que ele resolve o problema. Eu tenho que mostrar para ele, dentro dos recursos que a gente tem, como que a gente resolve isso, como que a gente ajuda ele. Então eu diria que, por conta do nosso crescimento não ter sido orgânico, tem que ser mais por indicação, perdão, não foi orgânico, ele não veio por mídias sociais, grandes campanhas, não sei o que. Nosso churn sempre foi abaixo de 1%. Nossa, muito pouco. Então vocês basicamente crescia acelerado, né? Por causa que você tinha várias indicações. Então lá, aí vira juro composto, né? Porque um indica mais um, aí 5 indica mais um, ele dá 10, etc. Além disso, seu churn era baixo. Então, acarreta o quê? Um ganho mais operacional no seu negócio, porque sua eficiência aumenta também, né? Sim. Porque vai mais gente entrando no seu funil, sai basicamente zero, e aí você consegue ter receita recorrente. Basicamente seria isso. Porque é difícil quando você, por exemplo, você tem vários modelos que você fala assim, arrebentei de vender esse mês, vendi 100. Aí você olha, o churn saiu 70, 80. Na verdade, você cresceu 20. E assim, o problema é o custo. O LTV vai lá em cima. Parece o dilui com tudo. Exatamente. Então, a gente conseguiu ir gerando caixa também muito por conta disso. Pessoal, o que eu vendo fica. E os que estavam permanecem também. Deixa o negócio Porque assim vai ter exponencial. Que massa, cara. Eu acho que essa é a sacada do negócio. E também a estrutura que vocês criaram é uma estrutura de receita recorrente. Teve algum ponto de virada que vocês falaram assim, cara, se eu for fechar um negócio e ter um trabalho pontual, eu vou ter uma remuneração X que ela vai acabar. Como que foi aquela sacada de você pensar assim, puta,
acho que talvez um modelo de negócio de receita recorrente é algo que me dá previsibilidade. Como que foi essa visão? A gente já começou a empresa falando em receita recorrente. Por quê? Porque a gente tinha sofrido, lembra que eu falei no início, fazia muito projeto, se quisesse ganhar o dinheiro tinha que fazer um projeto, aí faz um outro projeto, aí um projeto em cima de projeto. A conta que a gente fazia de projeto era o seguinte, vamos supor, você pega uma consultoria de 6 meses. Por 6 meses você não pode prospectar, porque você não tem tempo. Não tem tempo. Por 6 meses você fica fora do mercado. Porque você está dando consultoria para, sei lá, para encher a tua capacidade de horas. Quando acaba aquela consultoria, aí que você vai... Quer dizer, é difícil você saber qual que é o time para prospectar. Porque se eu vou te prospectar um mês dando consultoria, alguém fala assim, você começa semana que vem? Semana que vem eu não posso. É aquela coisa que eu vim vender o produto, mas você fala assim, então eu quero. Mas eu não tenho para te entregar. Aí isso aqui é pro filme, né? Então, por conta disso, quando a gente começa a RH Gestora, a gente queria... Só que a única coisa que a gente tinha diferente é que a gente pensava errado, que era que a gente queria ter muitos clientes com cabeça para trabalhar para pequeno. Muitos clientes pagando pouco. A gente foi entender depois que para o nosso modelo de negócio é melhor você trabalhar com um volume menor de clientes com valor mais alto, com ticket mais alto. O máximo que a gente passou foi flertar no começo, mas eu só fiz 2 estudos e desisti deles, que era trabalhar com primes. Porque algumas empresas queriam só se for um primes. Eu tive a primeira experiência. O que é o on-premise? O on-premise hoje, quando a gente trabalha no modelo SaaS. Então, você contrata comigo, você vai usar a mesma estrutura. Então, quando eu mexer no meu... É o mesmo projeto, é o mesmo sistema. Para todo mundo. Então, não tem distinção, a não ser se disponibiliza um módulo a mais ou a menos. Mas o sistema em si é o mesmo. Quando é on-premise, eu tenho que ir lá no cliente, instalar o servidor do cliente, no ambiente dele, no banco de dados dele. É tudo local. E aí... é o custo de uma outra empresa. Tanto que uma vez, o último e derradeiro que fosse agora enterrada essa ideia. Foi um cliente muito grande, cliente global, que chegou e falou assim, não, eu quero porque senão eu vou perder o projeto, eu não tenho problema com dinheiro e a gente tem no mundo inteiro e não sei o quê. Pois tá bom, eu vou fazer o estudo. Mas eu sabia que não ia dar nada. Eu vou fazer o estudo, como deveria ser feito o estudo, para colocar um privacy para ele. Que é, basicamente, ele tem um RH gestor só para ele. Só tem personalizável. Que é suporte, é desenvolvimento, você tem outros custos, o time que eu tenho de segurança teria que ter lá com ele. Quando eu fiz o estudo, mandei para ele, falei, tudo bem, tá aqui, ó, o custo. Quando ele olhou, não, o SaaS é melhor, né? Vou ter o SaaS mesmo, então vamos deixar o SaaS. Por quê? Porque então foi o único movimento mais próximo. E ele, assim, nem era para abrir mão da receita recorrente. Era se não valeria a pena a gente ter um outro público Para executar. Outro canal de receita, né? Exatamente. Cara que não valia a pena. Legal. É que nem, por exemplo, a gente tentou vender modular. E aí a gente descobriu que, assim, todo mundo olhava pra gente e falava assim, pô, vocês precisam fazer só um módulo. Trabalha especificamente com recrutamento e seleção, por exemplo. Só que aí a parte boa de você ter sido executivo é essa, que a gente foi num evento, antes da gente começar, a gente foi num evento em São Paulo e foi ver como é que funciona o mercado de RH, os softwares. Chegamos lá, mega de um evento, pessoal da Starts e tal. Quando chegou nós dois, eu lembro até hoje, assim, parou eu e o Will no corredor, uma fila, assim, de stand de fornecedor de software, um monte. Tá bonito de ver, só que parou os dois assim, eu falei assim, Will, das duas, uma. Ou a gente vai quebrar feio, ou a gente vai dar muito certo. Porque é o seguinte, para uma empresa que a gente atende, comprar todos esses softwares aqui, ele vai ter que fazer 6 ou 7 contratações. Ele vai ter que ter 6 ou 7 tipos de login. 6 ou 7 tipos de fornecedor diferente, com suporte diferente. E como é que ele vai fazer a integração disso tudo? Tudo, né? A gente já faz tudo numa solução só. E aí, olha, algumas pessoas falam, tenta vender só o módulo depois de... A gente até foi tentar. De 10 prospecção, vendia 0, só modular. De 10 tentativas de venda completa, vendia 9. Caramba, ó. É tipo assim, a nossa taxa de conversão era muito boa. Principalmente que assim, a gente ainda, no começo de Covid, você tinha muito forte ainda o field sales, né?
porta a porta ainda para o cliente enterprise é um negócio que você não dá para abrir mão. Mas até hoje, né? Até hoje, exatamente. Olho no olho, né? Olho no olho, a conversa. O contrato é no CNPJ, mas o relacionamento é no CPF. TS, exatamente. Ó, César, eu vou fazer até uma recapitulação do que a gente conversou para chegar ali numa última estrutura final. O César, você começou ali como executivo, tendo a sua experiência e ao mesmo tempo como executivo, fazendo projetos paralelos como desenvolvedor, né? Isso mostra ali para o empreendedor a resiliência que a gente precisa ter, né? Buscando ali uma fonte alternativa, uma nova estrutura também, está sempre nessa inconstante, nesse ambiente inconstante que vai te provocar a querer mais, a buscar mais. Chegou no momento ali que você começou a empreender, depois que a carreira de executivo começou a diminuir a força, você começou a desenvolver coisas e tal, abriu o teu negócio com muito foco, diferente, né? Então desfocado, na verdade. Começou a olhar mais para um produto específico que vendia muito bem, e ali você começou a entender que, cara, preciso definir melhor esse CP, qual que é o perfil do cliente ideal, porque não estou conseguindo direcionar. Nessa de definir o perfil, já conseguiu definir um perfil de um cliente enterprise com receita recorrente, começou a fazer com que a empresa performasse 150% ao ano, e aí isso começou a chamar a atenção de outras empresas maiores, até culminar numa incorporação, né, num M&A, que eu queria ouvir de você como que foi essa história ali do M&A para a gente até concluir a troca de hoje, o papo de hoje. Bom, o namoro começou em 22, foi bem legal isso. A gente já tinha breakivado, Ações normais. a gente não queimava mais caixa. Peguei o histórico. E a gente começou nas feiras. A gente foi numa feira em Santa Catarina, lá no Conar, no Poncar. E lá houve duas abordagens. Uma de uma empresa gigante de benefícios e também a Solids. E a gente é concorrente direto da Solids. A gente brigava muito, a gente. E aí eles puxaram uma conversa e com o time de M&A deles na época, a gente foi conversando, foi com a gente tá empolgado, né? Porque no começo você não está acostumado. Novidade, né? É novidade, você não está acostumado com a abordagem e tal. E de repente eles sumiram. Eles tiveram as mudanças internas e tal. Só que no mesmo ano, 22, a gente recebe eu recebo, a gente ficou com uma mensagem da Warburg, que é o fundo que investiu os 540 milhões na Solids. E deu certo, eu e o Will ia participar de a gente estava participando de um projeto de uma consultora muito grande aqui do Brasil, que a gente estava participando. E deu certo que eles ligaram e falaram assim, olha, vocês não podem vir aqui para São Paulo e tal. A gente vai estar aí na semana seguinte, já na terça-feira, alguma coisa assim. Então passa aqui pra gente conversar. A gente chegou lá na Warburg, né? Chega lá a Faria Lima, né? Aquela mega potência e tal. Aquele de coisa linda. Aí chega lá nós dois, já feliz da vida. Eu já tava contente só de estar lá, né? Junto com aquela galera. Se você começa um negócio aqui e de repente você tá lá na Faria Lima já discutindo com os caras, vamos ver o que eles querem, né? A gente já sabia, claro, né? Que era investimento, eles conversaram e tal. Eles conversaram assim, foi muito legal assim a conversa. Assim, gente, ó, gostamos da tese de vocês. É a tese que a gente acredita, mas só tem um problema. Vocês ainda são muito pequenos. Vocês faturam muito pouco pro nosso perfil de investimento. Assim, tanto que eu lembro até hoje que eles falaram assim, ó, tanto que assim, o investimento que pra gente é muito mesmo, até hoje é muito. Os 540 milhões que eles fizeram pra Solids, eles falaram assim, olha, até esse investimento que nós fizemos aqui no Brasil não é o dos maiores, é o dos menores que a gente faz assim, que a gente faz investimento no mundo inteiro. Era 100 milhões, né? Então assim, pô, eles são um dos maiores fundos do mundo. E beleza, e acabou. Só que a gente saiu aquele dia da Warburg feliz da vida. Assim, olha, se eles chamaram a gente para sair lá de Maringá, para vir aqui, para conhecer a gente, e aquela palavra dele que a gente faturava pouco, pra gente foi combustível. Da Will que já estava tinha estruturado toda a área comercial, os negócios, tudo assim, vamos para dentro. Vamos cair para dentro, porque eles estão olhando, alguma coisa tem de interessante aqui.
E passou 2022 e aí a gente focou. Ó, vamos focar em crescer empresas. E a gente sempre também, quando a gente estruturava isso, a gente sempre usou uma frase, né, de um amigo que me falou assim: Ô César, você tem que ser a noiva que não vai casar com ninguém. Esteja sempre pronto. E desse sempre pronto deixa DRE pronto, transparência nos números, Isso é legal. crescimento alto, churn baixo, enfim. Aí foi o certinho, mentira. Aí o Elisandro começou a dar um apoio pra gente em 2013. Tava explicando. Aí ele falou assim: ó, gente, 2013 só acelera, espera, 23, né? 23. E deu 24, a gente já começou a receber muita sondagem. Chegou uma época de sondagem assim que eu já nem atendia mais. Falei assim: ó, você fala lá pro fulano, eu não quero mais atender não. Porque era muita boutique de M&A que aparece, muitos, enfim. E a gente começou a conversar com alguns, menos com Solids. A Solids era o mais improvável que a gente ia fazer negócio, porque era um concorrente direto. Direto. Eu falei assim: eu não posso abrir número para eles, né? Porque senão, pô, a gente já quebra o pau. Nas feiras, os times brigavam nas feiras e tal. E só que daí um dia o Elisandro me liga: César, foi em abril isso. O Solids quer saber os números, ela quer conversar com vocês. O que você acha? Então eu falei assim: ó, nós somos profissionais. Só vamos ter cuidado porque assim, é nosso concorrente. Então eu não sei como é que é isso, né? Aí fizemos NDA e tal. Combinamos com eles, já rapidamente eles veio um time deles pra cá, pra conhecer a gente. A primeira conversa foi muito boa, porque eles chegaram, literalmente, eles quase perderam o voo. Eles saíram da reunião assim, correndo, com medo de perder o voo, porque a conversa estava muito boa, o dia inteiro de conversa. E aí até saiu assim, ó, os próximos passos, sabe, daqui 1, 2 semanas, talvez ele vai lá falar com uns sócios, com a Mônica e com o Alê. Muito provavelmente eles vão querer conhecer vocês, talvez vocês marquem uma agenda, se conhecer em São Paulo e tal, tudo bem. No dia seguinte eles já ligaram: ó, vocês podem ir para BH na semana seguinte? Vai, vamos. A gente foi lá para BH, a gente começou uma reunião com a Mônica e o Alê umas 9h30 da manhã. A gente foi sair da reunião, era 10 horas da noite, num boteco, porque às 8 fecharam lá de... Assim, teve tanta sinergia, a tese era idêntica. A única coisa que era diferente era o público, o ICT. Eles trabalham com pequeno praticamente, em média, e a gente média com grande. Certo? Encaixa perfeito. Exatamente. Encaixa Segue a perfeitamente. Existe a E sinergia. aí pro fechamento, aí eu falei da Warburg, né? Aí a Warburg falou assim: ó, tem uma reunião lá da Warburg. Aí a gente sabia agora que era por conta da Solids. A gente chega lá, aí o pessoal da Warburg ainda fala assim: falou assim, então, a gente esteve aqui em 2022. E vocês falaram que a gente tava pequeno, o faturamento, parabéns, vocês cresceram muito. Tipo assim, pra estar aqui agora, então vocês estavam contentes, então a gente também. Então foi assim. Que Foi legal. um negócio muito... Foi fluido, natural. E foi algo, isso por no M&A foi algo que a gente se preocupou muito. Aham, Com o dia seguinte. sim. Pois, ó, com quem que a gente vai fazer negócio e trabalhar no dia seguinte? E a Solids tinha o perfil, depois a gente conversou com os sócios lá, com a Lei e o Mônica. Então foi assim, puxar com eles, aí é vida nova, né? Aí você muda uma série de coisas. Aí é um outro capítulo para um outro momento falar como é que é o processo de earnout. Como é que é o M&A, como é que é o earnout. Vai ter uma parte 2. Vai ter a parte 2, hein? Vai ter a da parte Software vai 2. brigar, que a gente vai tratar esse negócio. Porque o earnout tá até agora em agosto, né? Desse ano, 2006. Final do ano. Então, no final do ano, a gente vai conversar de novo para saber o que tá acontecendo com Não, o César e o... já tá combinado. Combinado, né? Até aí, se já quiser trazer suas considerações, pra gente já ir finalizando. César, muito obrigado aqui pelo bate-papo. Eu acho que essa conversa aqui é muito importante aqui para os nossos ouvintes aqui da Software Buy e também da Video Wealth, para trazer realmente uma pessoa real aqui do mercado de RH, empreendedorismo real mesmo, como funciona. Também a questão sobre o M&A, sobre como que é o negócio do zero. E vamos lá para nossa parte 2 no final do ano, tá? O convite tá feito já, a gente conversa, tá bom? Beleza? E o Lucão, é contigo agora. Se quiser fazer as considerações, César, pelo menos trazer um pouquinho da visão aí pra galera do nosso bate-papo de hoje. Eu gosto muito desse bate-papo. Primeiro agradecer mais essa oportunidade de estar aqui, poder falar da nossa história e também de contribuir de alguma forma com as startups, com as outras empresas que estão aqui no mercado. Só sabe exatamente, essa questão da parte 2 é muito interessante, porque só sabe como funciona
um M&A, um earnout, quem passa por ele, o resto é teoria. Teoria te dá alguma ideia, mas quem vive o dia a dia que sabe como é que as coisas funcionam. Mas aqui, fica meu agradecimento, assim, sempre se eu puder contribuir, a gente sempre vem de coração aberto, muito feliz. Ô, show de bola. E agora, ó, César, pô, depois desse bate-papo, a gente tem um choppzinho pra gente tomar junto aí e agora ficar mais tranquilo também, ficar à vontade. E curtir a chuva, né? E curtir essa chuvinha, né? Esse friozinho que tá tendo aqui na cidade. Mas boa. Valeu, gente. Valeu, César. Valeu. Bom, obrigado. Obrigado mesmo, viu? Muito bom, muito bom.